Plano de ensino Colégio Estadual Heron Domingues. Características da escola. O Colégio Estadual Heron Domingues é uma escola de ensino fundamental, médio e normal, que fica localizada no estado do Paraná. O colégio desenvolve atividades a favor do combate à discriminação. Com isso, decidimos trabalhar com a abordagem cultural de Josimar da Olho, levando essa questão do respeito e combate à discriminação. A escola, ela oferece um espaço grande, que recentemente teve reformas feitas para sua melhoria, e hoje apresenta um âmbito escolar voltado à educação física, e a escola oferece um ginásio de esportes e uma quadra descoberta. Características dos alunos. Escolhemos trabalhar com alunos do nono ano, que estão na fase final do ensino fundamental e têm idade entre 14 e 15 anos. Esse período que os alunos estão passando é um período de mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Com isso, nós iremos trabalhar com 4 autores, que são o David Gallagher, Jean Piaget, Erik Erikson e também a Soraya Darido, que é a autora que nós embasamos para trazer as lutas relacionadas com a cultura da abordagem cultural. Desses 4 autores, os 2 principais que iremos tratar são Erik Erikson, que traz a questão atitudinal, e a Soraya Darido, quando formos entrar especificamente na temática de lutas mais à frente. A abordagem que o grupo escolheu foi a abordagem cultural, de Josimar da Olho, que é uma abordagem crítica, onde o autor faz essa crítica à forma de impor uma cultura que não é dos alunos, né, a eles mesmos, onde a finalidade dessa abordagem é reconhecer o papel da cultura, seja para modificar ou para utilizar. Com isso, a relação com a escola e a temática de lutas entra onde o preconceito não deve acontecer. Levar os alunos a se colocar no lugar do outro e respeitar as diferentes culturas e maneiras de realizá-las. Iremos agregar a cultura deles com a cultura do judô, valorizando-as. Competências. Essas são as 5 competências que escolhemos para o plano de ensino, mas as aulas estarão dentro da competência 5 da BNCC, que fala: identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Nós vamos trabalhar com essa identificação de preconceitos, que é o que conversa com a problemática que a escola apresenta. Habilidades. Essas são as 10 habilidades do plano de ensino, mas o foco das 3 aulas é EF 89 EF 16. Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Nós trataremos ela no total de 20 aulas do eixo temático de lutas, lá no segundo bimestre, onde nossas 3 aulas serão as primeiras dessas 20. Nós já tratamos de dança no primeiro bimestre, já tratamos dessas questões de diversidades culturais lá nas danças, e voltaremos a tratar em lutas, onde depois vamos tratar essas questões no esporte. Essas são nossas estratégias de ensino que serão usadas durante o ano. Recursos. Avaliação. A avaliação ela ocorrerá durante o ano letivo, através da avaliação formativa, onde temos como foco o processo de aprendizagem dos alunos. Na avaliação formativa, vemos que ela objetiva captar os avanços e as dificuldades que se manifestam durante o processo pedagógico. Com isso, escolhemos essa avaliação pois ela se encaixa com a abordagem cultural, onde ela nos ajuda a verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos. Essas são as bibliografias. Plano de aula 1. O objetivo da aula 1
é o relembrar as brincadeiras de luta respeitando o próximo, que são aquelas brincadeiras que os alunos realizam quando eram mais novos. A avaliação que seja utilizada nessa aula fará parte do processo avaliativos. Dentro da avaliação formativa e como vamos utilizar o formulário. Utilizamos o formulário nessa aula para ver como foi a aula para os alunos para coletar os feedbacks, para ver por onde podemos avançar para a próxima aula. A plataforma que escolhemos para trabalhar, como estamos vendo na Padlet, essas são as atividades da aula 1, onde primeiro demos uma introdução aos alunos para auxílios durante as aulas. Nossa primeira atividade foi trazer aos alunos a diferença de briga e luta. Agora vamos ver um pouco sobre essa atividade 1. Vamos começar pelas lutas. A palavra luta vem do latim lucta e pode ser definida como um combate corpo a corpo entre duas ou mais pessoas, utilizando golpes que respeitem rigorosamente o regulamento. Ou seja, na luta tem o quê? Regras. E para ficar mais claro, as lutas fazem parte do acervo da cultura corporal e podem ser definidas como disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Agora as brigas. As brigas ocorrem entre duas ou mais pessoas devido a algum desentendimento entre eles e não seguem regras, apenas favorecem a violência. Ou seja, as brigas é a violência, né? Como a gente pode ver nos ginásios de futebol de vez em quando, a torcida brigando ou até mesmo os próprios jogadores. O que pode acontecer também é no trânsito, que é muito normal, nós vemos também, tá? Então, briga é tudo que gera violência. Meu nome é Gabriel e eu vou comentar um pouco sobre esse vídeo que acabamos de assistir, que ele fala da importância, né, de se ressaltar a diferença entre lutas e brigas, né? Porque na escola, sempre, quando a gente vai passar conteúdo de lutas, os responsáveis vêm com preconceito referente à prática, né? Tem aquela frase que os pais falam, né? Os professores, você está ensinando meu filho a ser ignorante, né? Mas não, as lutas, elas não trabalham na perspectiva da violência, elas trabalham nas perspectivas de agregar ao aluno conhecimentos sobre a prática, né? Indo para a atividade 2, trouxemos uma atividade de brincadeira de luta de desequilíbrio. Bom, nessa atividade, os alunos irão realizar a brincadeira de luta de desequilíbrio. Nessa atividade, o aluno dará a mão ao seu colega com um dos pés à frente e o outro atrás. O intuito é desequilibrar o seu colega sem tirar o seu pé da posição. Aquele que conseguir fazer com que o colega tire o pé desequilibrando, ganha o ponto. O professor Kaique está com a sua ajudante em cima da madeira, onde eles irão realizar a atividade. Atividade 3. Nessa atividade, os alunos realizarão as atividades desencostar as costas do chão por 10 segundos. Nessa atividade 2, vemos que um dos alunos está deitado e o outro está ao seu lado com as mãos ao seu ombro fazendo força. O objetivo é que o aluno que está deitado consiga levantar suas costas por 10 segundos, onde o outro aluno que está ao seu lado irá fazer força impedindo de levantar suas costas. Cada rodada terá 1 minuto. O aluno tem 1 minuto para conseguir levantar suas costas por 10 segundos. Se ele conseguir levantar suas costas por 10 segundos durante esse 1 minuto,
ele formará um ponto. Fim da aula 1. Vamos para a próxima aula. Obrigado. Essa é a nossa aula 2. Dando continuidade no processo, nessa aula vamos entrar na cultura do judô, onde a nossa aula anterior foi sobre os jogos da cultura do aluno. Já nessa, vamos dar sequência na aula anterior, seguindo a abordagem que estamos trabalhando, que é a abordagem cultural. O nosso objetivo. O objetivo dessa aula 2 é vivenciar os movimentos de rolamento, as quedas e os golpes e entender um pouco da cultura do judô. Então, nessa aula, nós vamos fazer os principais movimentos do judô, que são realizados na prática dessa luta, e assistir um vídeo sobre o que é o judô. A avaliação. A avaliação, ela é decorrente do processo de aprendizagem. Então, com isso, nessa aula, iremos utilizar o formulário como instrumento avaliativo. O nosso intuito foi o quê? Foi entrar na cultura do judô com movimentos que são utilizados no judô, mas que sejam próximos à cultura do aluno. Então, com isso, o formulário ele servirá para vermos como foi essa entrada dos alunos em uma outra cultura. Se os alunos sentiram dificuldades, se entenderam, se eles gostaram. Essas avaliações que estamos falando sobre o plano de aula, que fizemos dessas 3 aulas com os alunos, nós iremos explicar melhor sobre cada uma delas no final do vídeo, onde nós veremos as respostas dos alunos e que o grupo teve como conclusão diante dessas respostas, se eles conseguiram atingir aquilo que era o objetivo do grupo referente à abordagem cultural. Essa é a introdução da aula 2. Essa é a primeira atividade, que será o vídeo sobre o judô. Esse é o vídeo do judô, que vamos ver um pedaço dele. Nessa atividade 2, nós iremos ver sobre o rolamento, que ajudará nas próximas atividades. Esse é o vídeo do rolamento. Nessa terceira atividade, vamos ver as quedas. Esse vídeo é para ajudar nas quedas, auxiliando os alunos. E a quarta atividade é sobre os golpes. E esse é o vídeo demonstrativo dos golpes. Para a segurança dos alunos, foi colocado os vídeos explicativos para auxiliá-los e não correrem risco de se machucar realizando a atividade de forma errada. Agora vamos ver essas atividades. Significados. Ju significa suave, do significa caminho, formando a palavra o caminho suave. Essa arte marcial tem como objetivo ser usada para defesa pessoal. O judô foi desenvolvido no Japão em 1882 por Jigoro Kano, a partir do conceito selecionado ao jiu-jitsu. Então a prática ficou assim: jiu-jitsu 90% chão e 10% quedas, judô 70% quedas e 30% chão. Esse é Jigoro Kano. O judô é uma arte marcial que combina quedas, torções e imobilizações. Não são permitidos golpes no rosto do adversário ou golpes de outras artes marciais. Para a segurança dos alunos, aqueles alunos que não se sentirem confiantes para realizar o rolamento, pode-se utilizar
alguma pessoa para auxiliá-los e ajudá-los. Passo a passo do rolamento. Primeiro, pernas dobradas e fechadas. Segundo, mãos no chão. Terceiro, queixo no peito. Quarto, usar o impulso da perna para rolar. Nessa primeira queda, vemos o professor Kaique tendo uma queda de costas. Essa queda é chamada de Ushiro Ukemi. Nessa queda, o aluno irá realizar a queda lateral, onde ele irá colocar o primeiro pé na frente e irá realizar a queda batendo o braço no chão. Essa terceira queda se chama Mãe Ukemi. Nessa terceira queda, o Mãe Ukemi, o aluno irá flexionar os seus joelhos, agachando um pouco e jogando seu corpo para frente, batendo a palma da mão no solo. Essa quarta queda se chama Zenpo Kaiten Ukemi. O Zenpo Kaiten Ukemi, o aluno irá realizar uma cambalhota caindo lateralmente, batendo o braço no solo. Agora vamos à prática. Travesseiro. O primeiro golpe será o Shimata. Nesse golpe, o aluno colocará o pé na frente do seu adversário, que é o travesseiro, nesse golpe, e irá pegar e com as suas mãos ele irá jogá-lo no chão. Lembrando que essa atividade é com o travesseiro, pois ela é... Esse golpe se chama Kesagatame e poderá ser realizado com um colega, caso o aluno tenha uma pessoa para fazer com ele. Lembrando sempre que o objetivo não é machucar o seu colega, e sim vivenciar e conhecer uma nova cultura. Uma das pessoas... Esse golpe se chama Tare Shijugatame. Esse golpe poderá fazer com o colega caso vocês tiverem. Os mesmos cuidados do golpe anterior devem aparecer nesse. Primeiro, a pessoa que está ao lado de quem está deitado irá levantar um pouco o braço do seu colega, colocando próximo do ombro, oposto do colega. Esse golpe se chama Osotogari e é bem parecido com o primeiro, só que dessa vez irá derrubá-lo lateral. Os mesmos processos do primeiro golpe, só que irá derrubar lateralmente o adversário, que será o travesseiro. Se for realizado... O objetivo dessa aula 3 é praticar a cultura através dos jogos de combate e minijogos, e reconhecer as diferenças entre as culturas. Nessas aulas, os alunos irão praticar as lutas relacionadas ao judô, mas que são bem próximas à cultura deles. A avaliação dessa aula será observação e formulário como instrumento avaliativo. Observação, formulário e anotações. Iremos observar e anotar como foi o contato dos alunos com o judô. Se os alunos estão conseguindo entender sobre a luta, se os alunos estão progredindo ao conhecer outra cultura, se as questões voltadas ao combate à discriminação estão ligadas e sendo aplicadas pelos alunos, se a abordagem cultural esteve presente de forma coerente durante as aulas e se as questões como sobre o combate à discriminação foram bem entendidas e utilizadas nas aulas. Nesse último plano de aula, finalizando o processo das 3 aulas sobre a temática de lutas relacionadas ao judô, nessa aula vamos relacionar a cultura do aluno com a cultura do judô, onde os alunos irão praticar jogos de combate relacionados ao judô, bem próximos aos praticados em sua cultura. Com isso, entra na questão que estamos tratando, de combate à discriminação. Esse é o nosso Padlet da aula 3, onde nele tem 3 atividades. A primeira será o jogo de luta de puxar, que será utilizado o bastão. A segunda é o jogo de combate de desequilíbrio ao cone. E a terceira é um minijogo sobre o judô. Agora vamos ver a aluna Marcele realizando a atividade 1, que será a atividade de puxar o bastão para levantar o colega adversário.
Na terceira aula, nós iremos praticar os jogos de combate. Nessa primeira atividade, os alunos irão jogar o jogo de lutas de puxar, pois é um jogo de judô onde os alunos irão estar sentados com um bastão e o seu colega na mesma posição que ele. Os dois irão colocar as mãos não e irão fazer força para puxar, tentando levantar o seu colega ou fazer com que ele solte o bastão. Ganha o ponto aquele aluno que conseguir levantar o seu colega ou fazer com que ele solte o bastão. Atividade 2, jogos de combate. Nessa atividade 2, os alunos estarão em um círculo onde terá um cone no centro. Eles estarão agachados e o objetivo é fazer com que o seu colega toque no cone. O que tocar no cone primeiro perde o ponto. Não pode sair no espaço determinado. Se sair, perde o ponto. Nessa última atividade, os alunos irão jogar o mini-jogo de judô, agachado com o objetivo de encostar com as costas do colega no chão. Nessa última atividade, vamos jogar um mini-jogo de judô, onde os alunos irão lutar com seu colega agachados, com o intuito de derrubá-lo e encostar as costas do seu colega no solo. Essa atividade é a vivência da luta, onde os alunos irão lutar através de um mini-jogo, sem atingir seu colega com violência e sem competitividade. Cuidado para não se machucarem. Essa atividade terá duração de 5 minutos. Como organizamos isso dentro da plataforma? Organizamos as aulas no modelo de linha do tempo, pois uma dá continuidade na outra, dentro desse processo. Como foram as atividades? As atividades foram trabalhadas envolvendo a cultura do judô, mas nunca desvalorizando a cultura do aluno, onde sempre tentamos fazer atividades do judô que fossem muito próximas à cultura deles. Como as atividades que eles fizeram na primeira aula ajudou ou não a modificar a segunda. Diante do questionário solicitado, fizemos perguntas que iria nos trazer o que o aluno achou da aula e quais suas dificuldades. Pois com o questionário da Marcele, onde ela colocou que sentiu um pouco de dor na atividade que utiliza força para desencostar as costas do chão, fez com que mudamos a aula 2 para uma aula que aplicasse menos força para não acontecer dos alunos sentirem dores ou desconfortos. Como encaramos o processo? Encaramos o processo com seriedade, onde fomos atrás da base teórica para aplicar nossas aulas. Entendemos sempre estar dentro da abordagem cultural, que escolhemos para não fugir para outra abordagem. Foi interessante? Sim, achamos interessante trabalhar com as lutas, porque o contexto da escola Eram Domingues nos trazia uma falta de atividade de lutas nas aulas de educação física. O que mudaria? O que teria feito de diferente? Se essas aulas fossem na quadra, poderíamos trazer mais atividades, pois o tempo seria maior e conseguiríamos trabalhar melhor dentro da abordagem, num contexto presencial, onde as adaptações e melhorias poderiam ser feitas nas atividades. Como seria se fosse na quadra? A diferença na escola, o professor iria sempre auxiliar os alunos, fazendo as possíveis mudanças e adaptações.
e os materiais e o espaço seriam maiores. Reflexão do processo avaliativo. Nossa avaliação foi voltada à abordagem cultural que estamos trabalhando, onde na primeira aula foi disponibilizado um questionário para os alunos responderem, para que com as suas respostas nós pudéssemos observar se havia a necessidade de fazer mudança na aula seguinte. O que achamos que eles aprenderam? Pelos questionários respondidos, acreditamos que o nosso objetivo foi alcançado, levando uma cultura diferente a eles e tendo como foco o combate à discriminação. Acreditamos que eles conseguiram entender sobre as diferenças das culturas e o respeito quanto a elas. O que achamos do processo? Satisfatório ou não? Acreditamos ter conseguido chegar em nossos objetivos, pois trabalhar com a abordagem pedagógica foi muito importante para nós, e isso conseguimos adquirir conhecimentos que serão utilizados em nossas carreiras profissionais. Como seria no ambiente real e alunos reais do nono ano? Acreditamos que com os alunos do nono ano, que na prática do judô seria interessante essas atividades por serem alunos da mesma faixa etária, pois existiria um equilíbrio entre eles. Quanto aos aspectos relacionados à abordagem, eixo temático e questões curriculares, pensamos que no contexto prático essas questões dariam certo, porque o contexto nos traz essas questões para se trabalhar, como a oportunidade, em praticar uma luta de difícil acesso a eles, o projeto de combate à discriminação do colégio que estamos trabalhando, que é o Heron Domingues, e as habilidades da BNCC, se conversam muito com isso tudo num contexto de aula presencial e acreditamos que iria dar certo, porque o PPP nos traz informações sobre o contexto e com isso pensamos em trabalhar dessa maneira. Esse é o questionário da Marcele sobre a primeira aula. Nesse questionário, conseguimos identificar a questão das dores que ela sentiu ao realizar a atividade, e com isso mudamos a aula. Esse é o questionário 2 do Guilherme, onde vimos que as respostas dele foi que ele entendeu a aula, que ele achou tranquilo e não teve muitas dificuldades. Onde a dificuldade dele maior foi na queda lateral e a atividade mais fácil foi o rolamento. Com isso, pudemos dar continuidade no processo para a próxima aula, onde, visto que foi tranquilo para ele, vamos partir para os mini-jogos e jogos de combate dentro do... Os 3 alunos responderam os 3 questionários, onde na aula 1 colocamos o da Marcele, na aula 2 o do Guilherme e agora vamos colocar o da aula 3. No questionário da Bruna sobre a aula 3, vimos que ela, ao realizar a atividade com o filho dela, de 3 anos, ela conseguiu fazer as adaptações que colocamos para que ela conseguisse realizar a atividade. Ela colocou também que a aula 1 foi mais fácil do que a aula 3. Isso é verdade, pois na aula 1 trouxemos a cultura do aluno, com atividades que eles fizeram na infância. Na aula 3 já fomos mais específicos na questão das lutas relacionadas. A Bruna disse também que no bairro dela a cultura do judô não está inserida, onde está apenas o karatê e a capoeira. Agradecemos o grupo da Bruna, Guilherme e Marcele por terem realizado todas as 3 aulas. Muito obrigado e também agradecemos a todos que estão presentes e assistiram ao nosso vídeo. Um ótimo dia a todos.